Bom dia a todos. A Aprocin Assistência Energética Planetária apresenta a 21ª reunião do CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores, certo? Vamos apresentar pesquisas para a reurbanológica, né? Se você quer ser um aproximador, tem o nosso e-mail aqui, né? acipec.maladireta@gmail.com, nosso número de telefone para contato pelo WhatsApp ou Telegram. Aqui nós temos o nosso folder, né, da nossa reunião de CVA hoje, do Colégio Virtual dos Aproximadores. A primeira apresentação, Gotardo Luiz Brandalize, aproximador, vai falar de abordagem reflexiva de projeções. E a Silvana Demarque vai falar de experiência pessoal na Aprocin, né? São dois aproximadores que trabalham conosco na prática das segundas-feiras, que é a Aprocin, né? E o Colégio Virtual tem como objetivo que essas apresentações, esses relatos possam ser feitos num ambiente agradável, de muita energia, né? De muita cooperação. As apresentações e opiniões aqui emitidas são de responsabilidade do autor ou da autora. O princípio da descrença. Não acredite em nada, estar aberto às novas informações, analisar, refletir e possível experimentar e somente depois tirar suas conclusões, né? Não queremos catequizar, nem evangelizar ou lavagem cerebral. Você analise tudo que é dito aqui e tire suas conclusões, faça suas experiências, né? Isso é importante. Os objetivos do CVA: incentivar relatos de performance quanto a alguns aspectos, antes e depois da Aprocin, né? Se houve desenvolvimento do parapsiquismo, se houve desenvolvimento de outros fenômenos, se mudou na vida do aproximador, esse antes e depois que ele começou a trabalhar na Aprocin. Como eu disse, né, pessoal, parapsiquismo e JASCOM, se você começou a escrever depois que entrou para a Aprocin, trabalho das segundas-feiras, grupal família, se melhorou as relações grupocármicas, coletivo, sociedade, oficina, né? Oficina, que é um termo da Aprocin, né? Que é um trabalho é uma área que você vai escolher para exteriorizar suas energias, para trabalhar suas energias e toda a sua parte energética, e outros assuntos. Incentiva a pesquisa. Esse é o objetivo do CVA de hoje, né? Que teremos duas participações. Como eu falei antes da gravação, vamos usar de cavalheirismo, né? Ladies first. A Silvana pode assumir, pode trazer essa experiência. Bom dia. Tá. Bom dia a todos, tudo bem? Joia. Pessoal, bom dia. Antes de iniciar, eu primeiro queria agradecer ao Carlos pela oportunidade. Sempre estar aqui é um enfrentamento, mas é muito agradável, é muito gratificante. E também a todos os aproximadores pela prática semanal assistencial, todo esse tempo que eu já iniciei com a Aprocin, e percebi que eu acredito que todos percebam, né? Quantos ganhos a gente obtém nesse período, a partir do início da Aprocin, né? No meu caso, mais tranquilidade, melhora no parapsiquismo e vários insights e dicas, como a gente estava comentando, aqui, né, Gotardo, antes de iniciar, promovida pelos amparadores para as diversas situações do nosso dia a dia. Então, eu queria, antes de começar a relatar para vocês, dizer da minha dificuldade. Eu sempre tive muita dificuldade de me expor, desde o tempo de criança, na escola, depois no ambiente de trabalho, já adulta, continuava esse meu desconforto quando eu tinha que me apresentar. Parecia que tinha um bloqueio no meu laringochakra. Eu não identificava isso na época, mas hoje, relembrando, eu verifico que devia ser realmente algum bloqueio, né? E quando era inevitável fazer algum tipo de apresentação, isso me causava muito estresse. Então, eu quero relatar aqui para vocês, a partir disso, né, como foi a minha primeira participação no CVA, em novembro de 2020, falando sobre projeções com alguns aproximadores. Apesar dessa minha dificuldade que eu coloquei aqui para vocês, eu estava percebendo que aquelas projeções que eu vinha tendo a cada dia com um aproximador diferente,
elas teriam que ser compartilhadas com o grupo, porque o objetivo era esse também, né? Mas eu ensaiava tomar coragem. Eu ficava, nossa, e agora? Vou, não vou? E como é que eu faço para falar, né? Eu não consigo falar. E vinha tudo isso na minha cabeça, né? E enquanto eu ensaiava isso e tinha essas percepções para tomar coragem para a apresentação, eu tive uma nova projeção que eu considero assim, ou acesso a uma retrovida ou um paracenário realmente montado pelo Amparo, eu não sei definir ainda, né? Era assim, eu entrava numa igreja, eu estava toda vestida de branco, aquelas vestes longas e dourada, e eu caminhava, eu era homem, eu caminhava, 3 pessoas caminhavam à minha frente. E eu olhava nos bancos ao lado, eram bancos muito antigos, desgastados, de madeira clara, e tinha muita gente sentada aguardando, né? E eu caminhava em direção a esse palco. E enquanto eu caminhava, eu pensava, não, não deve ser eu, não. Eu tinha certeza que era eu. Não, não sou eu, não, eu pensava. Olha que segurança. É outra pessoa. Eu não consigo falar em público, como eu posso estar tão tranquila para falar para toda essa gente? E aí, ia pensando. Aí eu falei, nossa, os penseres em qualquer dimensão, né? A gente vai levando, né? E nesse momento, enquanto eu pensava isso e caminhava para esse altar, 2 ex-colegas de trabalho se levantaram e disseram, oi, Sil, nós viemos aqui para ouvir você. Eu falei, nossa, eu voltei para o corpo na hora. E acordei imediatamente, refletindo sobre essa projeção, né? Nossa, sou eu mesmo. Parece que fora do corpo, no extrafísico, essa exposição não me incomoda. Eu tenho até facilidade em fazer isso, né? Por hipótese, eu já teria feito isso em outras vidas, talvez ensinando errado, e agora tenho que enfrentar e superar essa dificuldade para fazer atares. São todas hipóteses que a gente vai aumentando, né? Eu anotei tudo que eu consegui rememorar, entendendo que era uma indicação do amparo para que eu iniciasse o meu autoenfrentamento na tentativa de superar essa dificuldade de comunicação e expressão, né? Eu decidi, então, relatar. Falei com a Virgínia, falei, Virgínia, eu vou fazer o relato ali, né? E eu entendi que era uma oportunidade, mesmo que pequena, para eu iniciar esse autoenfrentamento. Na semana da apresentação, eu fiquei muito ansiosa. Eu sabia o conteúdo apresentado, porém eu me sentia muito insegura. Fiz muito MBR, fiz EV, lia, ouvia palestra, ouvia tertúlia, tentando mudar esse bloco pensivo, né? Eu vou mudar, eu preciso mudar isso. No sábado, na véspera da apresentação do CVA, eu encontrei no canal da CITEC uma palestra da Cris com o tema da ansiedade. Ela relatava nessa palestra sobre uma apresentação em público que gerou muito desconforto ao palestrante, sugerindo que o foco nesses momentos de ansiedade de apresentação deveria ser direcionado ao conteúdo a ser apresentado, e não à forma ou à maneira de expor do orador. Ao ouvi-la, eu senti uma tranquilidade muito grande, me acalmando. No dia do CDA, pouco antes do início da apresentação, eu fiz a MDE, senti a presença do amparador e a mudança do padrão energético do campo que estava ali formado. Eu senti na hora essa mudança. A partir daquele momento, eu consegui falar calmamente, com tranquilidade, dominando as minhas emoções. Ao final da apresentação, me vieram sentimentos de bem-estar, de gratidão, de paz e alegria por ter me auto-enfrentado. Né? Eu ainda sinto dificuldades, mas eu percebo que a cada nova apresentação vai ficando mais fácil. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, com o objetivo de incentivar os aproximadores a trazerem suas experiências pessoais. É muito enriquecedor a gente ouvir a experiência do outro. Sempre soma alguma coisa para a gente, né? E é isso, gente. Muito obrigada a todos pela atenção e bom domingo. Obrigado, Sil, pela participação. Realmente é muito importante estar aqui contribuindo, né? Estar aqui dividindo a sua auto-pesquisa, né? E dessa forma vai desbloqueando o laringochakra, né? Vai ganhando experiência em falar em público, isso é importante, né? Muito obrigado e olha, tem vários CDAs até o final do ano ainda, né? Você pode se candidatar para outro. Agora, meu amigo Gotardo vai trazer a sua experiência pessoal, projetiva,
Otávio, pode se apresentar e começar a sua apresentação. Bom dia. Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Nada é por acaso nessa vida. Foi muito sincrônico que relatou a Silvana, nossa colega, porque eu também senti a mesma coisa, entendeu? Então, não é por acaso que estamos no mesmo dia fazendo a mesma palestra. Viu? Parabéns pela tua palestra, assim, e me encontro muito bem encaixado no que você falou, viu? Faço minhas as suas palavras, viu, colega? Muito bem. Bem, inicializando, eu gostaria de dizer para vocês que todos que eu tenho um hábito muito regular de relacionar todos meus sonhos ou projeções, que ocorrem regularmente todas as noites. Todas as noites eu tenho sonhos ou projeções. E, em especial, hoje, eu me dedico a anotar os mais representativos. Isso não é muita coisa que me vem. No entanto, na virada desse último ano, já estavam acontecendo alguns sonhos que me chamavam a atenção, em especial sonhos relacionados com cobras, víboras, serpentes. Foi muito esquisito isso, né? E até então eu sabia que existia uma crença popular sobre isso, né? Então eu resolvi desmitificar isso tudo, né? Porque eu não queria acreditar que aquilo realmente estava relacionado somente com traição, coisas ruins, né? Encontrei, inclusive, um texto que falava muito que esse significado de víboras, que é coisa ruim, de traição e coisa ruim, né? Está aqui no Ocidente por influência muito do cristianismo, né? Então, assim, o meu trabalho de investigação foi para buscar se haveria algum outro significado um pouco mais importante para esses sonhos regulares que eu estava tendo até o momento, né? E no meu entendimento, esses sonhos e projeções, eles tinham uma outra conotação, diferente dessa que a gente ouvia popularmente. E muito estranho, inclusive, que nesse período, além desses sonhos e projeções que chegava a receber, eu recebia postagens no WhatsApp de amigos que colocavam temas e fotos de cobras. Isso me chamou a atenção. Mas em nenhum momento eu me via sendo picado por uma cobra ou matando cobra, né? Então, assim, e elas tinham representações diversas, quer seja de cores, de tamanhos e lugares. Então, assim, vamos buscar exatamente o que isso significa, né? E na literatura encontrei alguns significados, tipo assim, algo de bom e novo está para acontecer e é preciso aceitar e estar de braços abertos nesse momento. Segundo, é uma orientação que preciso para solucionar uma situação. Encontrei uma citação, inclusive, de Chico Xavier, em Os Mensageiros, que dizia assim: conserva a tua paz espiritual acima de tudo. A calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se encararmos de frente, fortes e tranquilos, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É um fenômeno de união espiritual, mais que percepção sensorial propriamente dita. E quarto, há uma citação que diz assim, que é um processo de cura, de transformação que está ocorrendo na vida, um processo de amadurecimento do eu superior que começa a se despertar. Pois bem, então começou a clarear algumas coisas. Mas o ápice de tudo, o momento diferenciado, aconteceu para mim no dia 9 de janeiro desse ano. Curiosamente, dia 9 de janeiro é o dia do fico, o relato da história do Brasil com o príncipe regente Dom Pedro I, que ele havia recebido umas ordens para voltar a Lisboa, mas ele disse que fixaria a residência aqui. Então, ele proferiu uma seguinte frase: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Caramba, isso estava me chamando muita atenção com esses sonhos. Então, eu vou relatar para vocês 4 sonhos na mesma noite que eu tive, e eu consegui relatar todos eles naquele dia, no dia seguinte. A primeira projeção. Eu estava no meio de um pararal, meio de vinhas, né, de meu tio, e havia muitas uvas ainda verdes. E alguém que estava junto comigo, não sei se era um amparador ou quem que era, dizia assim para mim: cuidado, podem haver cobras disfarçadas aí no meio. E, de repente, uma grande cobra saiu e foi por caminho dela, mas uma cobra gigante. O que eu interpretei disso? Que há pessoas, há amparadores que, diante de algumas situações da vida, mesmo eu encontrando, vendo obstáculos ou vendo pessoas de má índole,
Não precisa bater de frente. Espera, fica tranquilo, sereno, e, e sabendo que em um determinado momento, aquelas situações ruins vão se desaparecer, vão se desmanchar. E isso você consegue resolver tranquilamente. Alguém sempre vai te dar uma pista, quer seja numa projeção ou não. O segundo sonho. Estou numa estrada e uma pessoa conhecida para o carro e me oferece uma carona. Agradeço. Agradeci, pois estava perto do local de destino e preferia caminhar. Assim eu falei para ele. O que eu interpretei? Que mesmo andando sozinho, aparecem pessoas dispostas, amparo, que vai te ajudar nos mais variados momentos da tua vida. Confia. Na terceira projeção, estou dirigindo, indo para um sítio onde há vários carros na estrada. Eu tenho que desviar de alguns desses, que estão transitando de forma totalmente errônea. Mas eu apenas observo e fico sem ficar irritado ou confuso. Aí o que eu interpretei? No final do ano, eu tive que ter muita quietude, muita serenidade no trânsito, porque era um momento assim de um caos muito grande na estrada. Então eu saberia que daqui para frente eu tinha que ter muito mais calma, muito mais tranquilidade ao andar no trânsito. Foi uma mensagem para mim. Na quarta projeção, havia um senhor que me parecia um jardineiro, que estava manuseando uma mangueira de água, que estava rompida. Eu ajudei ele a consertar essa mesma emenda, e assim ele pôde molhar toda aquela área. Mas achei muito estranho, porque ele estava molhando aquela área grande, imensa, verde, bonita, né? Se tinha chovido momentos antes. E perguntei para ele, por que você passa essa ducha nessa área agora? Ele me respondeu, é para limpar o caminho para você das cobras verdes que estão aí escondidas no meio da vegetação. Porém, eu não via nada de cobras, o que supostamente estavam ali se confundindo com o gramado. Mas ele veio e me disse, não, você fica tranquilo, aí tem cobra e você tem que ser protegido. Então, foi muito interessante essas mensagens, né, que aconteceram nesse dia, né? Então, para concluir esse meu estudo, esse meu pensamento, a minha análise foi o seguinte: qual foi o meu aprendizado com esses sonhos, essas minhas projeções, e não só nesse dia, as que eu tenho cada vez mais? Primeiro, que eu tenho que largar de mão dessas tetas de opiniões e dogmas e crendices populares. Segundo, valorizar esses insights, essas intuições que tem dentro desse contexto projetivo que me avisam a cada momento. E três, estar atento, observando e analisando que por esse viés é muito provável que eu possa estar recebendo informações muito assertivas, muito valiosas de amparadores que estão muito interessados na minha evolução pessoal, que vai contribuir com uma evolução grupal e consciencial. Então, era esse meu relato que eu gostaria de passar para vocês, que eu tenho tido, né, cada vez mais, né, e eles estão cada vez mais presentes, muito mais depois até da própria minha entrada no grupo da Procim, no qual eu sou muito grato por esse grupo, muito grato pelo pertencimento a esse grupo, sabe, que tem me ajudado muito, né, tem me amparado muito no meu trabalho. Muito obrigado e um bom domingo a todos. Oi, Gustavo, muito obrigado pela participação, por dividir conosco a sua experiência. Deixa eu ligar o vídeo aqui. Opa, estou de volta também. Muito obrigado pela sua participação, por sua experiência aqui dividida conosco, juntamente com a Silvana, né, que o CVA, a proposta é essa, né, que os aproximadores possam dividir, né, um pouco do que tem aprendido, um pouco do que tem mudado nas suas vidas com a Aprocim, né, esse projeto das segundas-feiras, né, e o CVA. A intenção é essa, né, que todos possam participar, possam mostrar a sua autopesquisa, né, mostrar a sua... podem fazer apresentações sobre projeções, sobre outros fenômenos, sobre o que se quiser falar, né? O Colégio Virtual dos Aproximadores, a intenção é essa, né? Quando a Silvana falou do antes e depois da Aprocim na vida dela, como mudou a maneira dela conseguir hoje falar em público, eu lembro que um ano atrás eu também fiz uma apresentação falando do que mudou para mim, né? Na questão da
do parapsiquismo que aumentou, das projeções que aumentou, né? A gente sempre comenta depois na fase dos relatos, na segunda-feira, que tem mudado para todo mundo essa questão do parapsiquismo, tem aumentado a ectoplasmia e tudo mais, né? Então, a APROSIM, ela é um marco na vida de todo mundo que começa a trabalhar nas segundas-feiras, né, nesse projeto. Né? Todo mundo tem mudanças na sua vida. E o CVA, a intenção do CVA, o projeto do CVA é deixar que as pessoas, os aproximadores, possam fazer suas apresentações. Né? Fico feliz, agradeço a ambos, né, por suas apresentações e tudo mais. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre o que foi dito, né? Que é de inteira responsabilidade dos autores, né? Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, eu poderia colocar alguma coisa. Está Diga, Val. ouvindo, Gotardo? Está ouvindo, Carlos? Tudo certo? O som? Então, tá bom. Então, parabéns aí à Silvana e ao Gotardo, né, pela postura, né, de trazer as suas experiências projetivas, suas experiências de autossuperação no dia a dia, a partir da APROSIM. Então, é importante mesmo, porque a ProSim ela tem, dentro da sua paradidática, né, da sua paradidática, ela tem as fases de assistência. E uma das primeiras fases de assistência dessa sequência paradidática é a assistência egocármica, ao próprio aproximador, a assistência à própria pessoa que participa da ProSim. Então, a construção da ProSim, na verdade, ela objetiva também uma série de etapas paradidáticas para levar o aproximador ao seu autodesenvolvimento parapsíquico e o seu autodesenvolvimento holossomático, a nível de holochacralidade, desenvolvendo as posturas assistenciais, isso tudo vai melhorando também a sua energia, o seu padrão energético. Então, é importante, e a Silvana veio trazer exatamente esse relato, né, sobre essa primeira fase paradidática, a autossuperação do novo, né, da maneira de se expor a um público, quer seja presente ou online. Então, tudo isso são situações que todos nós passamos. Uns já passaram, outros irão passar, mas seguramente todos irão passar por essa situação, por conta de que são processos evolutivos, né? Que a humanidade passa por eles. E então, parabéns a Silvana aí no seu relato de autossuperação, de autovivência, né, dentro do seu micro-universo aí intraconsciencial. E é muito bom ver, né, e sentir e observar que essas pessoas estão tendo um excelente resultado com a Procim. Assim como o Carlos também comentou do resultado já dele, o próprio Gotardo também comentando a melhoria das projeções através da APROSIM. Então, realmente, a gente vê que a APROSIM é um pacote, né, de situações paradidáticas que envolve a assistência egocármica, grupo kármica e policármica. Então, parabéns aí à Silvana e ao Gotardo, muito, muito bom também a apresentação aí, o estudo do Gotardo, e veja você, o Gotardo, o que, que ele estaria dizendo para a gente? Nada acontece por acaso, e nasce sem um significado. Né? A gente não se pergunta por que, que eu estou passando por essa experiência, Ficou mudo. Ficou mudo. Mudo.
Walter, deu uma caída na sua conexão. Você quer finalizar seu pensamento? Porque eu acho que os últimos Então, 30 segundos. concluindo, então, o que a gente estava comentando, houve uma queda aí da internet, isso é Isso, comum, né? Mas, isso. enfim, a importância, né, do Gotardo ir buscar os eventos que ele vivenciou através de sonhos lúcidos e coisas desse tipo. Então, como a gente estava comentando, nada acontece por acaso e nada do que acontece deixa de ter um significado. Tudo significa alguma coisa. E o Gotardo, então, foi em busca do significado das víboras, das serpentes, das cobras, e teve aí uma redução dentro das suas posturas no dia a dia. Então, realmente ele mostrou assim que a gente tem que aproveitar tudo que a gente vivencia, mesmo através dos sonhos lúcidos ou sonhos semi-projetivos e coisas desse tipo. Então, parabéns aí a ambos, né, a Silvana e ao Gotardo, por conta da apresentação deles e por conta também da contribuição com o CVA. Então, parabéns e um bom domingo a todos aí. Muito obrigado. Obrigado, Walter, pela participação, pelo seu Com comentário. você, Carlos. Opa, obrigado, Walter, pela participação, tá? Pelo seu comentário. Mais alguém quer fazer alguma colocação sobre o que ouviu hoje? Diga. Eu quero dar parabéns para os dois aí, muito bacana mesmo, né? A gente ficar sabendo que essas coisas positivas que acontecem no Aproci não é só com a gente, né? É com todo o grupo mesmo. Isso fortalece essa percepção de que a assistência ela é feita, e como o Walter bem comentou, começando com a gente mesmo, né? A gente estando melhor, mais bem qualificado, a gente consegue assistir melhor, né? É uma regra simples assim, né? Isso é muito bacana, muito bacana. Eu acompanho o processo todo da CIL, né? E eu vejo que realmente a cada apresentação está cada vez melhor, isso é muito bacana também. CIL, parabéns. É um processo de autossuperação, eu sei, porque eu também ainda é um tipo de coisa que eu ainda busco melhorar cada vez mais, porque eu também sempre tive uma dificuldade gigante em me expressar, eu sempre brincava, né? Se tem duas pessoas já é uma multidão para mim, né? Então, conversar com uma pessoa sozinha é tudo tranquilo, mas com mais de duas para mais já era muita gente. Então, eu entendo, eu sei quanto é um processo difícil, mas é isso, você está conquistando e é muito bacana. E também achei muito bacana a pesquisa, a experiência, as vivências e a pesquisa do Gotardo, né? Eu fiquei refletindo aqui, porque assim, eu acho muito bacana essa questão de como o cérebro capta, né, algumas mensagens que nos são passadas através dos símbolos. E eu achei muito interessante, nunca tinha parado para pensar, na verdade, essa significação da transformação, na verdade, né? Quando a gente vai para aquela coisa bíblica mesmo, da serpente, da cobra, traindo a Eva, na verdade, nunca havia parado para pensar, mas, na verdade, esse esquema foi necessário para que, simbolicamente, né, não estou falando da existência real, concreta desses seres, né, dessas consciências, mas, enfim, no simbólico, é necessário que algo aconteça para a gente sair da nossa zona de conforto e a gente partir para a ação, para o comportamento, para a alteração, né, do que a gente tem de costume mesmo, né? Então, quanto isso é necessário. Então, a serpente aí realmente muda totalmente a configuração. Ela deixa de ser uma coisa negativa para ser um estímulo para você sair da sua acomodação, da sua robotização existencial. Nossa, eu achei muito bacana isso. Queria agradecer aos dois o compartilhar essas experiências aí, muito bacana. Obrigada. Obrigado, Cris, pelo seu comentário, sua participação. Ainda está aberta a participação de outros, da Kátia, do Newton, Talma, da Márcia, da Isabel, Virgínia. Mais alguém quer tecer mais algum comentário ou falar do que aproxima na sua vida também?
Eu gostaria, Carlos. Ai, depois eu falo, então. Bom dia. Diga, Gê. Não, eu gostaria de agradecer a Silvana, ao Gotardo, por estarem nos presenteando com mais uma bela, uma rica apresentação. Realmente, a cada apresentação fica melhor, a gente nota a evolução. E falar para o Gotardo que eu vou acabar contratando ele para decifrar as coisas que eu não consigo entender de jeito nenhum. Você tá de parabéns, tá ótimo. Valeu, gente. Obrigado, Gê. Márcia? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom domingo para todo mundo. Muito bom estar aqui reunido com vocês aí numa situação para trocar experiências, né? Então agradeço a Silvana por trazer a visão dela, né, do que ela está passando, de como ela está se sentindo, né, com a participação na Procim, os benefícios que ela tem obtido, né? E ao Gotardo também, ele trouxe uma experiência mais específica, né, relacionada com um simbolismo, assim, que ele vivenciou mais intensamente, achei muito interessante. E aí, o que eu acho, ele mesmo trouxe isso, né, eu achei que ele foi avançando nessa autopesquisa que ele fez, e eu acho que ele, no final, trouxe uma conclusão que é o que eu acabei tirando para mim também, né, da experiência dele, que às vezes a gente busca esses significados desses símbolos, né, da cobra, serpente, no fora, né, no relato, no que as pessoas falam, nas tradições, né, aquele símbolo tem um significado mais ou menos que a gente aprendeu, né. Mas eu achei interessante ele ir lá, dentro das experiências dele, ver em cada situação o que significou para ele. E eu acho que, assim, ele usou, além do mental, né, de ver qual é a mensagem que vinha, assim, qual o sentimento. Então, acho que ele usar o psicossoma dele, o que aquele símbolo provocava no psicossoma, que tipo de emoção, sentimento, e no campo energético. Então, tentar pela própria experiência ver o que aquele símbolo alterava nele, porque eu acho que é isso que está trazendo. Mas, por outro lado, na medida em que ele desvenda isso para ele próprio, né, porque isso intrigou ele, tanto que ele foi atrás, foi uma coisa recorrente, né, vários sonhos, várias projeções. Eu acho que na medida em que ele desvenda isso, ele está desvendando o que aquele símbolo traz para o coletivo também. Então, é como se ele faz essa investigação dele, a consciência dele, mas que também. Aí é o movimento contrário, né? Essa coisa de descobrir dentro e acabar se conhecendo melhor e vendo o que aquele símbolo traz para o coletivo, né? Então, isso que eu achei interessante. O que a cobra, que tipo de sentimento despertava nele? Então, é uma ameaça, é um perigo, mas, ao mesmo tempo, ele era avisado antes, ele sentiu o amparo. Várias vezes ele falou que sentiu o amparo, ele sentiu uma orientação prévia. Então, o que aquela imagem estava trazendo no campo dele como um todo, né? Então, não só a mensagem assim direta, mas eu acho que o nosso sentimento, principalmente o sentimento e a parte energética, nos diz muito da mensagem. Às vezes a mensagem é mais sutil, né? E talvez tenha a ver com ele e que com certeza com as outras consciências, né? Que o acompanham, né? Intrafísicas e extrafísicas também, né? Até o coletivo, o país, o planeta, inclusive, né? Talvez isso chegue para ele através desse símbolo. Então é isso, gostei muito de fazer essa reflexão com a sua experiência, viu, Gotardo? Muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigado, Márcia. A Isabel queria falar alguma coisa também?
Acho que a Isabel caiu. Caiu, mas ela tinha aberto o microfone. Então, você aproveita, Virginia, pode ter feito seu comentário. Eu não sei, a internet aqui está bem ruim. Se por acaso começar a falhar, você me interrompe, por favor, Ok. Carlos. Tá Ok, bom? vou desligar o meu vídeo. Bom dia para todo mundo. Realmente é um prazer aí, uma vez por mês, a gente se encontrar. Eu achei muito bacana o relato da Silvana, do Gotardo, porque também eu tinha bastante dificuldade de falar em público no início, quando eu comecei o meu voluntariado na CIPEC. E olha que interessante, né? Eu não sabia que vocês iam falar sobre isso. E ontem eu estava comentando com o Walter que ele realmente me ajudou muito com isso, porque foi naquela época que a gente estava iniciando o relacionamento, meu segundo casamento, e aí ele chegou para mim um dia e falou assim, olha, está aqui o livro Nossa Evolução, você lê, e você vai fazer, você vai desenvolver um curso aí, uns slides, e depois você vai me ajudar a apresentar, tipo, chapa quente direto. E, às vezes, durante a aula, simplesmente eu ficava ali do lado dele, porque eram só aulas presenciais, ele me chamava do nada ali, sem eu ter preparado nada, mas, na realidade, eu tinha feito o resumo e tudo, mas, para mim, para falar em público ali naquela época, eu tinha que estudar umas 5 horas, 5 vezes para falar 5 minutos ali, porque eu era extremamente insegura. E ele me colocava na chapa quente ali na hora, não dava para falar, não vou, estou com vergonha, a perna está tremendo, e aí eu comecei a falar, e realmente funciona assim mesmo. E quando a gente começou com a Aprocim em 2003, e naquela época também a gente apresentava, a gente trazia algum tema do Reurbanizatus e apresentava antes da Aprocim. E ali todo mundo discutia sobre um tema pequenininho, né, do Reurbanizatus. E aquilo lá também foi muito importante para eu desenvolver essa questão da autoconfiança, né? Eu já fazia palestras, mas palestras é um negócio que você prepara bastantão antes, né? E esses textos era assim, você tinha que preparar, uma vez por semana alguém era sorteado. Então, a coisa também era meio que chapa quente. Mas eu percebi uma grande diferença que eu sempre senti no grupo de aproximadores, eu sempre senti assim como se eu estivesse numa família, e que ali todo mundo ia, na realidade, me acolher, ninguém ia ver se eu estava falando alguma coisa fora de ordem, ninguém ia criticar. E eu percebo isso até hoje, eu percebo que no grupo de aproximadores existe uma união, uma fraternidade mesmo, né? Uma coisa que eu tenho dentro de mim, que a gente desenvolveu isso no intermissivo. Então, esse grupo que tem esse afeto, vamos dizer assim, essa união, parece que de família mesmo, de amizades, porque eu percebo qualquer dificuldade mesmo que eu tenha pessoal, muitas vezes eu mentalizo todo o grupo em conexão. E aquilo me fortalece muito, sabe? É como se fosse uma união de família mesmo, uma coisa, um grupo que se propôs no intermissivo, e ali a gente já era muito unido, ali a gente já bancou essa ProEx junto. Eu acho que bancar essa ProEx junto, quando a gente renasceu e a gente se reencontrou, isso trouxe para a gente essa questão da familiaridade, da confiança. Então, quando eu falo com o grupo, para mim, eu estou falando assim com amigos muito queridos, com familiares que eu não me sinto intimidada. Mas eu realmente gostaria de agradecer aí a Silvana e o Gotardo pela apresentação, pelas experiências,
porque um vai corroborando a experiência do outro. Na realidade, a gente vai se reafirmando, né? Parece que todo mundo passa pela mesma coisa, todo mundo passa pela mesma experiência, pelos autoenfrentamentos, e aí a gente chega num momento em que percebe, bom, aqui com esse grupo tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Então, eu gostaria muito mesmo de agradecer, não só Silvano, Gotardo, mas todo o grupo aí de aproximadores, porque realmente é uma união fantástica que a gente tem aqui. É isso aí, muito obrigada, pessoal. Depois eu gostaria de falar alguma coisinha no final, mas era só um avisozinho, tá? Ok, Virginia. Obrigado. Pessoal, nós temos espaço. O Gotardo. Diga, Gotardo. Bem, eu queria novamente falar, Silvana, que você vai ser minha inspiradora, sabe, para mim eliminar um pouco essa minha ansiedade também. Eu vou me inspirar muito nas suas palavras, com certeza. Gostaria de falar um ponto para o G, assim, que é o seguinte: eu sou muito cético a muitas coisas nessa vida, sempre fui muito cético, então procuro ser investigativo. Então, quando eu percebi que havia uma recorrência, como diz a Márcia, de muitos sonhos ligados a essa situação, que se eu ficasse normalmente, apenas acreditasse, veja bem, na palavra acreditar, nas crendices, né, teria morrido por aí. Então, teria, talvez, trazido uma energia no meu macrosoma, no meu pensamento, na minha mente, entendeu? De que haveria algo ruim para acontecer. Não, é um desafio pela frente. Então, eu acho que assim, porque foi tão recorrente e numa noite só vieram 4, e justamente no dia do fico. Então, eu disse, caramba, tem alguma coisa estranha. Quando eu fui buscar o significado, dia 9 de janeiro, tem alguma coisa. Então, assim, tudo, eu vou aproveitar as palavras do Walter, tudo tem um sentido, tudo tem um significado, e não dá ir pelo normal, pelo habitual, pelo que muita gente fala. Não, acho que tem que buscar, tem que pesquisar, investigar, porque se eu deixasse acontecer, normalmente esses sonhos projetivos, né, e não desse bola, mas veio uma noite uma tempestade disso tudo. Poxa vida, quando eu acordei de manhã, eu disse assim, não, eu tenho que buscar, porque já veio de roldão agora, então eu tenho que buscar esse negócio. Tem alguma coisa por detrás disso, atrás da cortina. Então, eu tive que buscar, tive que ir atrás. E como diz a Márcia, realmente, é o significado para mim, né? O significado para mim é diferente do que o G pode ter, do que a Márcia, do que o Walter, qualquer um deles, entendeu? Porque tudo vem ao encontro do contexto atual que muitas vezes a gente está vivendo, o que a mente produz, né? Eu penso assim. Então, gratidão pelo grupo que só cada vez mais renova o ensinamento, né? Recicla meus ensinamentos e ajuda a levar para frente, entendeu? Novas abordagens, novos paradigmas, né? Então, isso tudo é trabalho do grupo. Parabéns pelo grupo e gratidão por estar aqui pertencendo ao grupo e poder fazer meus relatos de uma forma tranquila, mais serena, né? Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Gotardo. Muito bom mesmo. Obrigado. Vou dar mais uma oportunidade. Hoje está todo mundo bem falante, todo mundo participando. Mais alguém quer fazer alguma colocação ou teve alguma sincronicidade? Se não tiver, a Virginia vai fazer o aviso que ela queria fazer. Eu vou falar uma coisa. Diga, então, só complementando aí o Gotardo, de pesquisar aquilo que você teve como uma vivência durante um sonho, coisa desse tipo. Sexta-feira, eu tive um sonho, que a Virgínia estava fazendo uma cobertura de bolo. Era meio branca, meio amarronzada. Aí eu comentei com ela, falei, poxa vida, você está fazendo uma cobertura de bolo branca e amarronzada, e que bolo será que seria? Aí começamos a conversar. Conclusão, ganhei um bolo de marshmallow no sábado, porque era o bolo de marshmallow que tem essa calda, essa cobertura, né, branca e amarronzada. Então, eu pesquisei o que seria esse sonho e acabei tendo uma recompensa aí. Então, a pesquisa tem que ser feita, realmente. Mas é uma brincadeira, mas é real, isso aconteceu mesmo. Mas, enfim, é isso aí. A gente tem que valorizar todo momento evolutivo nosso.
E cada momento que a gente vive tem um valor extraordinário. Cada momento aqui no intrafísico, quer seja durante a vigília física, quer seja projetivo, cada instante, cada momento tem um valor incomensurável. E a gente tem que dar esse devido valor para todos esses momentos. Momento quando você está sozinha, quando você está com alguém, quando você tem um insight, quando você encontra alguém, enfim. Cada momento é precioso, que a gente já passou, não vem mais, só numa próxima vida e não se sabe quando, não é? Então, cada vivência aqui no intrafísico, quer seja na vigília ou projetado, tem uma real importância assim extraordinária, que a gente deve valorizar muito, pesquisar mesmo e aproveitar essas autovivências, né, no dia a dia, no diuturno, né, durante o dia e durante a noite. Mas, enfim, era isso que eu queria comentar. E parabéns aí novamente ao grupo todo, né? Ao Gotardo, à Silvana, ao grupo que apoia, não é? Porque o CVA não é tanto só para quem vai expor, mas também para quem participa como grupo, para quem participa como assistente via internet e assim por diante. Então, parabéns a todos aí, lembrando da APROCIM. Então, a APROCIM, na sua construção, é uma técnica de assistência planetária. Então, ela vai fazer uma assistência planetária. É o mater pensene dela, né? É o que ela faz de melhor, é a assistência energética planetária. Mas ela não deixa também de contemplar outros tipos de assistência, para outras demandas também assistenciais, como acidentes, desastres aéreos, coisas do meio ambiente, e assim por diante. E também ela é construída, como a gente comentou, com fases paradidáticas, uma sequente à outra, né? Que facilita o próprio aproximador. Então, a APROCIM, ela tem, assim, uma utilidade muito grande, não só para assistência energética planetária, mas para assistência ao próprio aproximador, a família do aproximador, que é o grupo karma dela, e a polikarmalidade. Então, reforço exatamente esse ponto, porque quem está nos assistindo pode, mediante essa visão mais ampla da APROCIM, se interessar e integrar esse grupo maravilhoso de aproximadores, como a Virgínia comentou, que isso tudo provavelmente já vem de curso intermissivo e vem aqui engrossar, né, esse grupo de assistência energética planetária. Então, o que eu queria comentar é isso. Um bom domingo a todos e vamos passar a palavra para o Carlos para ele dar o encaminhamento aí do CVA. Obrigado e um bom dia. Obrigado, Walter. Obrigado. É isso mesmo. A APROCIM, ela tem todos esses efeitos, tá? Ela tem um trabalho específico. A Virgínia queria dar um recado. Eu vou pedir para o Walter tirar a imagem e o som para eu conseguir falar. Então, pessoal, é o seguinte, a gente esse ano vai conquistar um marco histórico aí na história da APROCIM, que é a publicação do livro Assistência Energética Planetária, APROCIM. E a gente, então, passou para vocês um link para que vocês entrassem na plataforma, lessem novamente o livro, que está agora num novo formato, e respondessem ao questionário Google. Eu mandei para vocês o questionário, o formulário, onde tem 10 questões ali para vocês responderem. Isso, então, foi dado um prazo até o dia 30 de abril. Eu sei que a gente ainda tem um mês, mas estou aqui lembrando todos vocês, daqueles que ainda não responderam o formulário, para que façam a leitura do livro nesse novo formato e respondam as 10 questões. Por favor, escrevam o que vocês quiserem, não tem mínimo de resposta, pode falar à vontade, porque essa resposta ao formulário
depois da leitura desse novo formato do livro, é que vai mostrar para a gente se o que esse novo formato deu certo e se ainda há necessidade de mudanças. Então, a gente recebeu a resposta de formulário de alguns aproximadores e a gente está esperando receber essas respostas desse formulário dos demais, para então a gente, em reunião com o Conselho de Revisores, a gente fazer as alterações que foram sugeridas. Nós também enviamos esse novo formato do livro, né, que é, vamos dizer assim, a revisão quase que final, para alguns leitores críticos que não são aproximadores. E a gente também está aguardando, porque existe a data do dia 30/4 para receber o retorno. Então, a gente já recebeu o retorno de 2 leitores críticos, que não são aproximadores. Eles colocaram alguns pontos muito interessantes e também pontos muito bons, que avaliam a obra como uma obra, apesar de ser uma obra técnica, com neologismos, ela, pelo menos para esses leitores críticos, ela está acessível. Então, a gente gostaria muito, está pedindo novamente para vocês, por favor, relerem, então, esse novo formato. Eu vou pedir para o Newton colocar o link da plataforma dos revisores novamente para todo mundo, e se vocês quiserem, eu mando também no e-mail um link para vocês responderem as perguntas. Esse link que eu mando é do e-mail da Aprocim, então, às vezes vocês podem confundir, achando que é o link para fazer a resposta do formulário da Aprocim, mas vem pelo e-mail da Aprocim, mas é o formulário de resposta, está escrito ali que é para responder fazer as respostas à leitura do novo formato do livro. Isso é um recado, e o outro é que a semana que vem é a última aula do curso Patologias de Psicossoma, e a gente, a partir de abril, a gente vai ter, então, um curso que vai ter três módulos. O curso chama Autoimunidade Consciencial, os módulos serão em abril, maio e junho, e esse assunto é muito interessante, importante para nós, aproximadores, nos aprofundarmos, e para poder, quem puder, participar também, porque ele vai falar justamente dessa condição de autoimunidade consciencial, onde a gente consegue manter um padrão pensênico mais equilibrado, sem tanto conflito pessoal. E para chegar nessa condição, a gente então vai dividir em 3 módulos, porque a gente vai falar primeiro do grande impeditivo da gente chegar na autoimunidade consciencial, que é o assédio. Então a gente vai falar o primeiro mês sobre o assédio, o segundo mês sobre o desassédio, as técnicas e reflexões, e o terceiro módulo, então, em junho, a gente chega na questão da autoimunidade consciencial propriamente dita. Então, fica aqui o convite do colegiado técnico-científico para que vocês participem desse novo curso já em abril, do projeto Conscienciologia no Cotidiano, que é o Autoimunidade Consciencial, e do Conselho dos Revisores do livro, o convite para que vocês, ou o lembrete, né, para que vocês não se esqueçam de visitar lá a plataforma e ler o novo formato do livro, que é, na realidade, um grande marco da Proexis grupal de todos os aproximadores que a gente vai ver concretizado aí nesse manual, que vai possibilitar a gente levar essa informação para um número maior de pessoas, né? Então, é isso. Muito obrigada, viu, Carlos? Obrigado, Virgínia,
pelo comentário e pelo lembrete, né, do manual. Eu consegui mais 2 leitores críticos de fora, né, eles estão lendo, mas eu mandei o convite para vários, realmente é difícil arrumar pessoas que estejam dispostas a ler o manual e dar a sua opinião, né, mas eu consegui 2 a mais. Estamos com as nossas inscrições abertas para o CVA de abril, 24 de abril. Falem comigo, em particular, todo mundo que participar, que quer fazer uma mini palestra, ou como o Gotardo e a Silvana fizeram a sua experiência pessoal, ou alguma experiência na Procim, ok? Falem comigo, nós vamos agendar vocês para abril e para maio, ok? Todos os eu queria dar uma palavrinha para todos. Pode falar, Zaide. Bom dia a todos, para quem eu não vi. Ih, está dando som. Está dando um som, reflexo. Está dando... Eu gostaria de fazer um pedido aí para que a gente tenha de novo uma parte das aulas presencial, porque agora tirou a máscara, eu acho que a gente está numa situação melhor, principalmente ao Walter e a Virgínia aí. Se há possibilidade de marcar uma data para que a gente volte às aulas presenciais, que é muito bom a gente ter aquele chazinho, aquele cafezinho em conjunto, né? Um abraço a todos. Estou com muita saudade e eu gostaria de saber qual a opinião de vocês a respeito disso. Ok, Zaide, valeu pelo recado. Tá? A direção vai ter isso, a Virgínia, o Walter, a possibilidade de voltar, né, Walter, Virgínia? E isso vai ser estudado, não é isso? Sim. Então, a direção, né, da CIPEC provavelmente vai se reunir à medida que se confirma, né, essa situação otimista da pandemia, e a gente pode voltar, né, a ter algumas atividades presenciais. Então, a gente pode voltar a discutir, né, essa possibilidade que a Zaide colocou. Mas a gente sabe que mais dias, menos dias, a tendência é voltar uma parte das aulas presencial e uma parte continuar, né, online, à distância e assim por diante, ok? Mas isso a diretoria se reúne e vai decidir a data, né, o quando a gente pode voltar a ter atividades presenciais, né? Mas boa lembrança da Zaide aí, porque realmente precisa se pensar nessa futura situação mesmo, né? Então, ela lembrou bem e é bem propícia essa colocação dela. Muito obrigado aí, Zaide. Tá ok. Perguntado e respondido. Queria colocar também que, como... Carlos, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, eu queria colocar que no final do ano, quando a gente apresentou as propostas para 2022, a gente colocou que o objetivo seria voltar no presencial, mas que o projeto Conscienciologia no Cotidiano, esses cursos de quinta-feira, eles continuarão online, porque nós temos muitos alunos de fora que não vão conseguir participar. E é um projeto que depois eles ficam na plataforma EAD e a gente está tendo acesso de pessoas novas que vão lá e compram os cursos. Então, esse projeto Conscienciologia no Cotidiano, essas aulas de quinta-feira, a gente pretende continuar ainda mais um tempo, até complementar toda a plataforma. E os outros cursos presenciais, a gente vai conversar e passa depois, vamos dizer assim, as datas aí para a gente começar a iniciar os encontros presenciais, tá bom? Muito obrigada aí, a Zaide, pela lembrança e ao Carlos pelo tempo aí para a gente ficar falando, né? Obrigada. Ok, Kátia, pode falar.
Ai, parece que o microfone está deixando falar. Bom, aproveitando, eu também quero agradecer muito a todo o grupo, né, pela participação de todos esses anos que eu estou praticamente também desde o começo, e da Procim, né, eu não venho relatando meus relatos, porque eu acho que é o básico que eu tenho, que é das sentir as energias e tudo mais, e eu percebo que faz um bem tremendo para mim, para minha família e para todo o grupo que está à minha volta, né? E aproveitando também o que a Zaide falou, né, da parte presencial, eu não sei se inclui a Procim, né, para a gente poder, se não forem todos lá no Aproximário, fazer, sei lá, um esquema de escala para algumas segundas-feiras, né, para fazer presencial lá no Aproximário, outros ficarem online, para voltar, né, claro, lá já tem a parte energética que a gente sustenta, né, mas eu acho que a parte presencial de alguns lá também eu acho que fortaleceria, não sei a minha visão, não sei se eu estou correta ou não. Mas se for feita uma escala para ir no Aproximário, eu estou me candidatando. Tá bom? E é isso, gente. Um abraço grande e uma boa semana a todos e muito obrigada de coração. Tchau, tchau. Tá ok, beleza. Você também vai ser avaliado aí pela direção. Todas essas atividades vão voltar aos poucos, no devido momento, né? Com certeza. Diga, Walter. Não, eu acho que tudo que foi comentado é válido, né, é importante e faz parte aí das propostas da CIPEC realmente. Então, a gente vai se reunir, conversar sobre essa possibilidade e logo que a gente tiver uma colocação, a gente vai, então, relatando e expondo para todos os aproximadores ou para todas as pessoas que se interessem tanto presencialmente como à distância, ok? Mas, realmente, isso, já como a Virgínia comentou, está, né, na programação da CIPEC 2022, a proposta de se reorganizar e voltar a atividades presenciais gradativamente, mas mantendo a atividade à distância, porque foi uma experiência muito positiva para a CIPEC nós temos essa atividade à distância. A CIPEC divulgou mais, né, a sua... Sim, ela se estendeu mais por conta dessa proposta à distância. Então, a gente tem que equilibrar atividades à distância e atividades presenciais, mas seguramente a gente já está pensando sobre isso, tá bom? Fiquem tranquilos. Com você, Ok, Carlos. Tá ok, pessoal. Se inscreva para o próximo Aproxim, se vai para o próximo CVA, falem comigo, tá? Pelo direct. Uma boa semana a todos. Abração. Tchau, pessoal. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.